Este é o Vale. Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço 360, aqui no coração de Vale, principal veículo de comunicação da região metropolitana do Vale do Paraíba. O Vale, que acaba de bater um recorde com mais de 70 milhões de visualizações nas redes sociais em apenas um mês. Começa agora o documento O ValeCast, uma grande reportagem, um tema de relevância no formato de podcast. E nós recebemos hoje o promotor de justiça Alexandre Castilho, do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. Doutor, obrigado pela presença. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Xandu. É um prazer. Finalmente deu certo, né? É um prazer estar aqui. Obrigado, doutor. Ao meu lado, Xandu Alves, repórter especial do jornal. Doutor, eu queria começar falando sobre a origem do primeiro comando da capital. O PCC ele nasceu aqui na nossa região, no pavilhão anexo à Casa de Custódia de Taubaté, o famoso Piranhão, né, em 1993, e à época, no estatuto do PCC, o PCC se autodenominava uma espécie de sindicato dos presos contra a opressão carcerária, no que eles chamavam de fábrica de monstros, né, como eles se referiam à Casa de Custódia de Taubaté. E passadas 3 décadas, muita coisa mudou, né, em relação ao PCC, que se tornou uma espécie de empresa multinacional focada no crime e no lucro, né? Eu queria começar o bate-papo com o senhor para a gente entender o que é o PCC hoje, ou os PCCs, como a gente estava conversando anteriormente. Não é uma pergunta muito fácil de se responder, porque, de fato, a gente vê duas situações de realidade no PCC. A gente vê a massa, que a gente chama de massa de manobra, que são esses integrantes do PCC que entram nesse ciclo vicioso prisional, e você tem a cúpula, né, que efetivamente ganha dinheiro com o tráfico internacional. Então o PCC hoje é essa diversidade, né? É o tráfico internacional, e as lideranças hoje se encontram escondidas na Bolívia, né? Algumas lideranças ainda estão aqui no Brasil, mas a maioria se encontra escondida na Bolívia. E você tem os soldados, né? Essas pessoas que integram o PCC, foram batizadas no PCC, e que realizam aqui as suas atividades de tráfico de drogas, outros crimes, mas que são as pessoas que acabam presas com mais facilidade, que entram no sistema prisional com mais facilidade e entram nesse ciclo, né? Porque não conseguem sair desse ciclo. Então nós temos essas duas realidades de PCC. Então tem a base da pirâmide, que é formada por esse varejo da droga, e você tem também o topo, que é voltado ao tráfico internacional. Exato. Isso em grandes volumes de dinheiro e de droga, né? Sim. Tanto que há um tempo atrás o PCC ele havia abandonado esse tráfico regional, né, o que a gente chamava antigamente de biqueiras, né, hoje tem um outro nome, para se dedicar ao tráfico internacional, né? E isso causou consequências. Posso exemplificar aqui na região. Nas consequências foram disputas entre traficantes por ponto de drogas, homicídios, o fato do Comando Vermelho também se interessar pela região, e é muito dinâmico, né? O crime organizado ele é muito dinâmico. Então hoje o PCC já voltou novamente a colocar a força aqui no tráfico regional. Essa é uma questão interessante, doutor. Em entrevista ao Vale, o governador Tarcísio de Freitas destacou esse ponto, né? O fato de facções do Rio de Janeiro tentarem ingressar no território paulista, e a reação de facções paulistas repudiando esse movimento como um dos fatores decisivos para que a nossa região, a RM Vale,
já desde 2010, ela se situa como a região com a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, né? O Vale recentemente mostrou que 7 das 10 cidades com maior taxa de homicídios estão localizadas na nossa região, e realmente a gente tem nas primeiras colocações municípios do chamado Vale Histórico, Lorena, Cruzeiro, aquela região, e você tem também problemas no litoral norte, né? Então, só para a gente pontuar em relação a isso, o senhor acredita que realmente há esse movimento de facções cariocas que tentaram ingressar em território paulista, aqui especificamente na RM Vale, e esse movimento contrário também tentando impedir esse fluxo? Essa relação PCC e Comando Vermelho também já foi amigável, depois eles romperam. Hoje a situação, pelo que a gente entende, é de rompimento. Já houve homicídios de fato aqui no Vale do Paraíba relacionados a essa disputa. Há sim presença do Comando Vermelho aqui na região, nessas regiões, aliás, nessas cidades que você citou, no litoral norte, pela proximidade ali com as cidades do Rio de Janeiro, Paraty e Angra, né, que são locais onde o Comando Vermelho está presente. A gente já havia notado o Comando Vermelho em Ubatuba, chegaram até Caraguá. Aqui no Vale Histórico, Lorena, Bananal também, a gente já ouviu, já teve informações. Então, essa é a situação atual, né? A gente tem essas informações. A região de Piracicaba tem sofrido um pouco mais com essa situação, porque tem um grupo do Comando Vermelho lá que, de fato, partiu para o embate, né? Mas aqui acredito que com a atuação das instituições, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio Ministério Público, através do GAECO, a gente tem se esforçado, né? Para que a coisa não saia do controle, né? Então, só para resumir, foi uma questão mercadológica, né, doutor? O Comando Vermelho sentiu um vácuo deixado pelo PCC, que estava, naquele momento, pelo menos, interessado mais no tráfico, perdão, em larga escala, tráfico internacional de drogas, deixou de lado um pouco esse varejo das biqueiras ou lojas, né? E o Comando Vermelho, então, se interessou por esse mercado. Crime organizado é sinônimo de lucro. Então, o que o crime organizado fez foi evoluir e atuar de forma profissional. Então, eles aprenderam muito com a criminalidade de colarinho branco, né? Com a criminalidade econômica. Eles aprenderam a ser profissionais. Então, o crime organizado... Hoje, a gente tinha até uma divisão doutrinária de crime organizado de massa e crime organizado econômico, mas hoje cada vez mais há uma simbiose, né? Você não consegue fazer essa diferenciação. Vide, por exemplo, o que aconteceu nessa recente operação Carbono Oculto, né? Que, aliás, a gente participou pelo CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Nós atuamos nessa força-tarefa pelo CIRA. Doutor, ainda nessa linha de um raio-x, há uma estimativa de quantos integrantes tem o PCC? Quais territórios ele atua aqui no Brasil, em todos os estados, fora do Brasil, quais países já sabem onde ele atua? E de fato ele atua realmente como uma empresa, um núcleo controlador, ou é uma ramificação? O senhor falou das lideranças na Bolívia, Marcola, por exemplo, está preso, continua sendo uma liderança. O senhor falar um pouquinho desse porte do PCC. O Marcola continua sendo líder. Ele está em presídio federal, mas ele é o topo, ele quem decide de fato. O PCC hoje está presente em quase todos os estados, né? A região norte, de fato, hoje é uma grande disputa, né, com o Comando Vermelho e com facções do norte e do nordeste, por conta da rota do Amazonas, né?
o PCC domina a rota aqui do Paraguai, a rota de baixo e a rota portuária. Hoje de fato, o PCC é uma empresa, basicamente voltada para o tráfico internacional. Inclusive, a gente já tem notícias da presença do PCC na Europa. Né? Na Europa, já houve até informações da presença de integrantes do PCC nos Estados Unidos. Então, hoje, até por essa ligação com as máfias europeias, né? A máfia italiana, a 'Ndrangheta, por exemplo, e outras máfias, para estabelecer a rota do tráfico com a Europa, porque a droga na Europa vale uma fortuna. Né? Então é isso de fato que dá dinheiro para o PCC. Né? E número de integrantes, dá para ter uma ideia? Não, é muito difícil. Eu ouvi o Lincoln Gakia, que é meu colega de Ministério Público, falar de 30, 40 mil integrantes. Mas a grande mudança de chave no enfrentamento do PCC, que é uma criação nossa aqui do estado de São Paulo, né? Aliás, o PCC foi criado, como você disse, Guilherme, ali em Taubaté. Hoje o prédio do Ministério Público é atrás dessa unidade, né? Então, olha como o mundo dá voltas, né? Mas foi em 2019, depois de 2018, até 2020, que nós formamos uma força-tarefa, né? Que a gente até apelidou de Força-Tarefa X, porque naquela época o GAECO tem vários núcleos, né? O Vale do Paraíba é um núcleo, mas tem núcleo em Piracicaba, núcleo em Araçatuba, Presidente Prudente, que o Lincoln está lá, Capital, ABC, enfim. Cada núcleo fazia o enfrentamento do PCC regional. Então, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, a gente sempre se preocupou com o Vale do Paraíba. Não tinha por que a gente se preocupar com o PCC em Presidente Prudente, né? Muito longe. Então, todo mundo fazia o trabalho de casa de forma regional. Mas isso a gente percebeu que era enxugar gelo, porque ninguém tocava nas lideranças, né? Havia um receio de tocar nas lideranças, havia um receio de tocar em familiares das lideranças, porque são essas pessoas que fazem toda a lavagem de dinheiro para esses traficantes, para essas lideranças. E nós criamos essa força-tarefa em 2018, 2019. Em 2020, nós deflagramos a Operação Sharks, que foi muito difundida, porque ali a gente, de fato, atingiu a cúpula. Nós miramos na cúpula, que movimentava bilhões de reais. Né? Então, eu tive a oportunidade de participar junto com outros colegas, né, que tinham um pouco mais de experiência, e nós deflagramos essa operação. E depois houve outras operações, e foi uma virada de chave. A partir daí, a própria Polícia Federal se interessou, porque assim, o Ministério Público de São Paulo que detinha a expertise de enfrentamento ao PCC. Né? Depois, a própria Polícia Federal se aproximou do Ministério Público de São Paulo, e a partir daí eles começaram a fazer esse enfrentamento. Mas é lógico que a um certo ponto o tráfico do PCC ele se internacionalizou, e aí, óbvio que a Polícia Federal tinha informações, mas informações vindas de outros países. Né? Doutor, tem um filme, né, Todos os Homens do Presidente, que fala sobre o caso Watergate, o filme dos anos 70, e a fonte principal que levava os repórteres a desvendarem vários pontos do mistério do caso Watergate chamava Garganta Profunda. Ela tinha uma frase que era "Follow the money", Sim. Caminho do dinheiro, siga o dinheiro. E o combate ao PCC tem apostado fortemente em atacar o caixa da facção criminosa, né? Então a gente tem visto, inclusive em matérias recentes, sobre lavagem de dinheiro usando motéis, hotéis, postos de combustíveis, vendas de ursinho de pelúcia em lojas de brinquedo. É uma variedade
impressionante. Eu queria que o senhor explicasse como é feita a lavagem de dinheiro pelo PCC, e se é isso mesmo, o senhor acredita que é preciso atacar esse aspecto do PCC, atacar o caixa da facção? Essa virada de chave que nós fizemos com a Operação Sharks é exatamente isso. Porque as instituições, elas são boas em desarticular, mas o crime se rearticula. Então, se você prende 20, vão surgir mais 20. Porque você não desestruturou financeiramente essas pessoas, né? A estrutura, ela se realimenta. Então, nós aplicamos essa forma de atuação, porque não basta desarticular, não basta combater a corrupção, porque sempre tem a corrupção de servidores públicos. Onde há crime organizado, há corrupção de servidores públicos. Não basta também realizar denúncias por lavagem de dinheiro. A gente precisa recuperar o ativo, a gente precisa bloquear, precisa confiscar esses valores. A gente precisa tirar essa capacidade que eles têm de se reestruturar. Então, nós começamos esses trabalhos dessa forma, né, de investigar a lavagem de dinheiro, por onde circula. E a lavagem de dinheiro, ela não tem como eu dizer quais são as situações, que são variadas, desde a criação de empresas de fachada, desde a criação de empresas lícitas, que circulam ali valores de origem ilícita, compra de veículos. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, né, como é que o crime lava dinheiro? Eu vou dizer, veículos. Muitos criminosos vendem veículos. Às vezes surge uma loja de veículos de luxo do nada, sem lastro, sem origem, e a gente faz, às vezes, investigações, a gente descobre que tem muitos veículos que são colocados nas lojas, são veículos de traficantes. Isso é uma forma de lavar dinheiro, né? Então, compra de imóveis em nome de terceiros, eles usam muito laranjas, e você tem que fazer uma investigação para estabelecer vínculo entre essas pessoas. Nós vimos aí a questão das fintechs, e uma das primeiras investigações em que se descobriu a utilização de fintechs pelo crime organizado foi uma investigação aqui de São José, feito pelo Secode, que é um setor que é especializado aqui da Polícia Civil de São José, que trata de lavagem de dinheiro. Nós temos uma parceria com o Secode e foi feita uma investigação relacionada ao João Cabeludo, que é um traficante das antigas aqui da região. Jardim da Granja, né? Que está vivo lá na Bolívia. E nessa investigação nós descobrimos a participação de fintechs. A partir daí também outras investigações da Polícia Federal, até do próprio Ministério Público, e a mais famosa operação que escancarou essa questão das fintechs foi a Carbono Oculto, tanto que a própria Receita Federal já estabeleceu ali um outro regramento, porque de fato as fintechs criavam ali um ambiente propício para essa circulação de valores sem origem, né? O senhor, inclusive, antecipou a minha pergunta, que era sobre essa operação, né, de envolver dezenas de bilhões de reais em empresa Faria Lima, para o senhor explicar um pouquinho mais como é que foi, mas eu queria aproveitar o fato da economia estar se tornando cada vez mais digital. Isso facilita o combate ao PCC ou, pelo contrário, é mais desafiador ainda? Conversava até anteriormente aqui que o crime organizado ele está sempre, ele é muito dinâmico, ele muda muito e a gente tem que acompanhar. Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que estudar, a gente tem que
usar a tecnologia e, e, e ter sempre também ali aquelas medidas clássicas, né? Porque assim, investigação é uma coisa, não existe receita de bolo, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada criminoso é um criminoso. Então, você amolda a estrutura a metodologia de investigação de acordo com o caso, né? Mas a tecnologia hoje, de fato, é algo que eles usam, né? Aliás, o próprio PCC aprendeu com tecnologia, aprendeu com inteligência, contra-inteligência, né? O PCC tem um setor de contra-inteligência, tinha um setor muito específico. Estou indo e voltando, mas é porque é uma questão interessante. Tinha lá um setor de restrita, que eram integrantes mais preparados. Há um investimento do PCC nessas pessoas, que são pessoas que, por exemplo, aprendem a usar a inteligência, aprendem a usar contra-inteligência. Então, o crime organizado também se prepara, ele usa tecnologia. Se eles usam, nós temos que usar também. Mas nesse caso que o senhor falou, interessante, essas pessoas que ele prepara são pessoas que eles cooptam de um determinado momento da vida dessas pessoas, estão fazendo uma Sim, coisa sim. normal, engenharia e tal, e de repente são cooptados, ou são gente dele que ele põe para fazer, Eles investem ou nas tem as duas pessoas, coisas? eles pagam faculdades, né? Isso é real. Isso é real. Gente que já foi. A infiltração do crime organizado no serviço público é algo real. É algo real. Nas eleições, é algo real. A gente vai falar dessas questões um pouquinho mais adiante. Só queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a Operação Carbono Oculto, que entrou para a história do combate ao crime organizado no país, né? Ela mostrou que o crime organizado ele atingiu o coração financeiro do país, né? Como é que funcionava o uso dessas fintechs pelo PCC? Como é que foi essa investigação especificamente? Então, essa investigação foi capitaneada pelo núcleo do GAECO de São José do Rio Preto, mas criou-se ali uma força-tarefa com várias instituições, inclusive Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, a ANP, enfim. Era um grupo, se eu vou falar, algumas questões eu não posso falar porque o processo, a investigação ainda está em sigilo, está em andamento, né? Mas foi noticiado que era um grupo da Aster e Copap, que já havia, esse grupo já havia sido alvo de investigação do núcleo em Piracicaba, mas essas pessoas estariam investindo em usinas de produção de álcool, né? E a partir dali iniciou uma investigação. E aí descobriu-se esse emaranhado, né? Essa circulação de valores por diversas formas, né? Fintechs, fundos de investimento, e foi através disso que se chegou a Faria Lima, né? Mas era esse grupo que desenvolvia ali vários tipos de fraude. E é interessante dizer que, além dessas fraudes, como a manipulação de combustível, sempre tem a questão da sonegação fiscal, que é o que a gente trata, por exemplo, no CIRA. Então, nós entramos nessa força-tarefa por conta da sonegação fiscal, né? Inclusive, o CIRA judicializou pedidos para o bloqueio de valores para garantir a dívida fiscal, que eles têm uma dívida, esse grupo empresarial tinha uma dívida de 7 bilhões com o Estado de São Paulo. Então, nós bloqueamos ali valores de fundos de investimento para garantir o ressarcimento ao erário. Além disso, carros, veículos, caminhões, né? Tem dezenas de caminhões que foram inclusive abandonadas, né? Porque essas duas pessoas que seriam responsáveis por esse grupo criminoso estão foragidas, né?
por um mandado de prisão da Justiça Federal, que essa era uma parte da investigação da Polícia Federal. Nós uniram forças, né? Cada um com um pedaço da investigação, e foi deflagrado tudo ao mesmo tempo. Mas é algo que ainda vai ser maturado, né? A investigação ainda vai ter desdobramentos, porque a massa de informações colhida vai demandar muito tempo para analisar, não é uma coisa simples. Mas, de fato, foi um marco, vamos dizer assim, porque já conseguiu algumas medidas que nós, aqui no Ministério Público, esperávamos há muito tempo, como, por exemplo, a regulação das fintechs, né? Então, tem até a questão do devedor contumaz também, que está sendo discutido no Congresso. Então, já são consequências, assim, diretas dessa operação. Xandu. Bom, Tarcísio, doutor, nas chamadas quebradas, o PCC impõe regras próprias e mantém sua própria lei, até mesmo com a adoção do chamado tabuleiro, né? O chamado Tribunal do Crime. Nessa semana, por exemplo, a Polícia Militar flagrou um Tribunal do Crime em Caçapava, em que um homem foi achado já sem vida, enquanto criminosos cavavam a cova. Como é que funciona esse Tribunal do Crime, doutor? Bom, o PCC tem uma hierarquia, ele controla a disciplina, e o crime não aceita, por exemplo, o próprio crime não aceita determinados crimes, né? Então acaba tendo um julgamento ali entre eles. Não é um julgamento com garantias constitucionais, né? Não tem defesa, e se a pessoa é condenada, ela é executada, né? Então, esse é o crime organizado, né? Ele acusa, ele julga e ele executa. Então, isso de fato acontece, né? Algumas vezes é possível evitar, outras não, mas é uma realidade. Agora, como eu disse aqui, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público tem um histórico de enfrentamento da facção aqui na região. Apesar de termos índices de estarmos ali na liderança de alguns índices de criminalidade, a gente precisa entender que esses índices estão caindo, que nem tudo é relacionado também ao crime organizado. Em algumas situações aqui no Vale, o que a gente percebe é crime desorganizado, ou seja, não há uma hierarquia, as pessoas entendam o que eu vou dizer. O PCC, quando era forte, estabelecia regras e ninguém podia quebrá-las. Então, ninguém matava ninguém sem autorização do PCC. A partir do momento que o PCC deixa de ocupar certos territórios, você cria um vácuo e os criminosos se matam. Então, muitos dos homicídios no Vale do Paraíba têm ligação com o crime desorganizado. Um exemplo é Cruzeiro, né? Cruzeiro, a gente vê... historicamente, Cruzeiro tem gangues, né? Que são jovens que estão se matando. Então, não tem nada a ver com o PCC. Inclusive uma ostentação, a gente já mostrou em reportagens, inclusive do Xandu, é o crime ostentação de redes sociais, né? Molecada disputando Tem ali. um certo romantismo lá, Sim. né? Essa vida Tem criminosa. uma lista, né? Eles já informam quem vai morrer e acaba morrendo mesmo. Mas a polícia lá de Cruzeiro, eu lembro que eu conversei com os colegas promotores de Cruzeiro na época, a gente orientou de algumas medidas, e a polícia investigou, prendeu bastante gente lá em Cruzeiro e deu uma boa melhorada, né? Mas onde há espaço, onde há vácuo, né, e não há um controle, acontecem essas coisas. O senhor falou sobre essa questão do PCC disciplinar a violência em locais onde ele está
presente de forma intensa, né? Aqui mesmo, em São José dos Campos, o Vale já anunciou, por exemplo, a existência da chamada bandeira branca em algumas regiões, com uma forte presença do tráfico de drogas, que seria uma bandeira que disciplinaria a execução de rivais, né? Isso só poderia acontecer mediante a autorização do que eles chamam de partido do crime, né? Eu me lembro até de uma declaração de um dos entrevistados que estava reclamando que ele não podia mais matar ninguém sem pedir autorização para o crime organizado. O senhor acredita que isso realmente acontece ainda em regiões onde há presença forte do PCC? E isso pode estar ligado também à queda de homicídios em algumas regiões? Sim, sim. É, é um fenômeno assim que a gente tem que estudar, porque veja só, você faz o enfrentamento do PCC, você enfraquece o PCC, mas de outro lado você fortalece essa desorganização e cria homicídios, né? Mas você fica nesse dilema. De fato, é uma situação um pouco complicada. Mas muitos dos homicídios que acontecem aqui na região estão ligados ao próprio tráfico, né? São os criminosos que estão se matando. Né? Segundo o Boa comando parte, da boa PM, parte. 73% das vítimas de homicídios têm histórico criminal e são reincidentes. Sim, não tem como discutir, histórico porque a criminal. Polícia Militar trabalha com estatística, com dados aferíveis, então o número é exato. Doutor, o ano passado foi deflagrada uma operação que investigou justamente a infiltração do PCC em campanhas políticas. Existe indício de que a facção busque essa infiltração na política? E qual seria o intento do PCC em se infiltrar na política? Influenciar em governos? O que Sim, seria? Poder influenciar Licitações, legislativamente. tal. O PCC, inclusive, participa, como é um negócio, né? Eles participam de licitações, eles criam empresas, participam de licitações. Guarulhos fez uma investigação, o núcleo de Guarulhos fez uma investigação que demonstrou isso, né? Então, o criminoso, ele faz lá o tráfico de drogas, ele ganha dinheiro com isso. Ele não vai guardar esse dinheiro em casa. Ele precisa colocar esse dinheiro para circular no sistema. Então, cria-se empresas, eles participam de licitações, abrem lojas, enfim. A participação de facções criminosas em licitações, por exemplo, é uma forma de lavar dinheiro. E também ganhar dinheiro, porque essas licitações são, às vezes, milionárias. Veja a questão do transporte público em São Paulo, que os colegas do GAECO da capital fizeram uma investigação extraordinária e demonstraram ali que tinha uma cooperativa de transporte ligada a pessoas da cúpula do PCC. Em relação a eleições, o senhor acredita que o PCC tenta influenciar? Ele patrocina candidatos? De que maneira o senhor acredita que ele atua no processo eleitoral? Financiando campanhas. Dinheiro. A campanha precisa de dinheiro. Então, essa é uma oportunidade para o crime organizado, né? Seja ele que tipo for. A gente pode dizer que o PCC tem como uma das suas metas conquistar cada vez mais poder político também. Sim. Uma máfia faz isso. E esse financiamento de campanha que o senhor falou, ele vem por via legal? Quer dizer, eles abrem empresas legais e tal e financiam pessoas, ou é totalmente ilegal? Caixa 2? Tem de todas as formas. Todas as formas. Não tem uma... Não tem uma regra. Né? Tem uma regra. Pode ser que o candidato nem saiba, ou aí não, aí é ingenuidade demais. Também não posso dizer, né? Porque às vezes o candidato fica tão distante dessa questão financeira da campanha, enfim. Mas não é só o crime organizado que faz isso, né? Tem empresário que tem interesses, também financia e depois acaba se beneficiando com contratos públicos, né? Então, esse é o jogo. Né? Eu me lembro de uma cartilha
é, atuando como repórter em 2007, um ano depois dos ataques de 2006. Tive a oportunidade de ter acesso a uma cartilha produzida pelo PCC com uma espécie de orientação ideológica às famílias e aos integrantes, enfim. E lá, entre outras coisas, o PCC falava sobre a importância de acompanhar os agentes políticos, cobrar posições que sejam favoráveis à facção, e ele falava, inclusive, da busca pelo direito ao voto dos presos em regime fechado, ou seja, já tendo no horizonte uma vontade de atuação política, inclusive de poderio de voto, enfim. Então, realmente, eles têm um foco de ter uma atuação política forte. O senhor acredita que eles atuam também nos outros poderes, por exemplo, poder judiciário também, se conseguem se infiltrar nessas outras esferas? Sim. Se eu disse que, por exemplo, a facção financia cursos de superior, né, então eles investem as pessoas prestam concurso, muitas das vezes isso é descoberto, né, outras não. Pode acontecer. Nós já tivemos casos, que eu não posso aqui externar, mas casos assim que de fato mostram que o crime organizado é extremamente ousado. Então eles tentam sim. Inclusive, já se falou anos atrás de financiamento de pessoas em curso de direito, né? Para formar Sintonia dos advogados, gravatas, toda né? uma linha de defesa e tal. Eu me lembro que alguns anos atrás eu era promotor substituto e me colocaram para fazer um júri lá em Mauá, dos mandantes da execução do diretor do CDP de Mauá, que foi o primeiro diretor do CDP morto pelo PCC. Eu fiz esse júri e eu me lembro que alguém ali do Poder Judiciário ali, que eu não conhecia ninguém em Mauá, mas eu não sei quem, não sei se do cartório, chegou para mim e falou assim: olha, doutor, tá vendo aquelas pessoas ali? Então, o PCC paga a faculdade delas. Então, assim, isso é fato, isso acontece. E isso é próprio, o PCC não inventou isso, isso é próprio do crime organizado. O crime organizado faz isso. Serrar os fileiros, né? Doutor, o senhor chegou a falar um pouquinho sobre isso, sobre a sintonia restrita, né? Sim. Que é uma espécie de elite do PCC, é uma sintonia que responde diretamente àquela chamada sintonia dos 14, a cúpula da facção. E pelo que eu li em relatórios de investigações, a sintonia restrita, ela, como o senhor bem falou, ela tem uma central de inteligência e uma das atribuições dessa sintonia é também levantar informações sobre agentes públicos, Sim. principalmente policiais. Em alguns casos, infelizmente, a gente vê casos de assassinatos perpetrados pela facção criminosa, né? Então, eu queria saber como, na avaliação do senhor, com base nessas informações, como é feito o monitoramento, né? O PCC monitora autoridades, ele busca informações de possíveis alvos, agentes públicos que possam ser alvos da facção criminosa. Como é que funciona essa sintonia restrita? Eles chamam de um grupo de elite do PCC. Havia um núcleo aqui no Vale do Paraíba de integrantes da Restrita que nós investigamos. Algumas desses integrantes acabaram mortos em confronto com a polícia, mas em uma das investigações que realizamos aqui pelo GAECO, que tratou do tráfico aqui na Zona Sul, no Campos Alemães, o líder ali do tráfico de drogas, que acabou falecendo em um confronto com a polícia, nós encontramos, no dia da deflagração da operação, o bunker onde ele tinha armamento, onde ele tinha a droga guardada, ele tinha fuzil dentro do armamento de grosso calibre, tinha
quase 400 quilos de pasta base de cocaína, enfim, nós descobrimos esse bunker desse traficante. E no interior do imóvel havia uma pasta que ele era da restrita do PCC e ele tinha ali uma pasta com levantamento de agentes do sistema penitenciário. Mas não é um simples levantamento, é um levantamento de investigação de dados, tinha fotos da residência, do carro, né? Então eu vi, de fato, isso, ninguém me contou. E isso acontece até hoje, né? Hoje a pessoa mais que corre mais risco de vida no Ministério Público é o Lincoln Gaquia, que tem uma segurança enorme, né? Então essa é uma realidade, né? O crime, como disse, eles são profissionais, eles se preparam, então eles aprendem, inclusive, conosco, né? Então, se você investiga de uma forma, na seguinte você não, se você repetir, eles já aprenderam, né? Então você tem que sempre também mudar. Mas a restrita tem essa finalidade de fazer esse trabalho do PCC, levantar e executar. É um Doutor, pessoal que tem treinamento. 20 anos atrás, o inimigo número um do PCC, José Ismael Pedrosa, que era o diretor da Casa de Custódia quando o PCC nasceu em 93, era também diretor da Casa de Detenção em São Paulo, quando aconteceu o chamado massacre do Carandiru, que também é citado no Estatuto do PCC, né, na certidão de nascimento do PCC. O Pedrosa foi assassinado em Taubaté em 2005, Sim. um domingo em que se votava, inclusive, o referendo do desarmamento, né? E foi um ato de vingança do PCC contra o Pedrosa. A gente teve recentemente o caso do Dr. Rui, que também foi responsável por investigações importantes pela Polícia Civil contra o PCC e acabou sendo executado na Praia Grande. Eu queria saber, vocês que investigam o crime organizado, né? Como vocês lidam com essa ameaça constante, né? O PCC dá mostras de que ele não esquece. Tanto no caso do Dr. Pedrosa, quanto no caso do Dr. Rui, eles já estavam aposentados. O Dr. Rui era secretário municipal, mas não estava mais exercendo a atividade como delegado, e o Pedrosa achava que já tinha passado, estava aposentado do sistema prisional. Como é viver sob constante ameaça? Enquanto você está na ativa no Estado, isso não é um problema. O problema é quando você se aposenta. Aí, de fato, você não tem mais a estrutura do Estado para lhe defender. Essa é a grande batalha, inclusive, do Lincoln. Ele tem colocado essa questão, que a preocupação não é quando você está na ativa, a preocupação, porque esse é o nosso trabalho, né? A preocupação é quando você deixa o Estado. O Estado ele deveria garantir a segurança de todos aqueles que um dia enfrentaram o crime organizado e correm risco de vida. Então a questão é o pós, não o durante. Essas pessoas que você nominou foram mortas porque já estavam aposentadas e não tinham qualquer segurança do Estado. Doutor, ainda sobre um pouquinho sobre como o PCC funciona, a decisão de poder no PCC ainda é concentrado muito na cúpula. Eles têm mais ou menos como a máfia italiana, aquelas coisas das famílias, são eles que mandam, eles que resolvem, ou o PCC já descentralizou esse comando, já tem outras células por aí que também dão ordens. E eu já li uma matéria recente que já havia ou há um conflito geracional dentro do PCC, pessoal mais novo em conflito com os mais velhos. Existe isso mesmo? Esse choque de geração? Acredito que sim, porque de fato
que vocês leem ainda é a realidade, né? É só se ater aí ao que o Lincoln hoje é a pessoa no país que mais sabe de PCC. Então, o que ele está dizendo é a realidade. Ainda há a cúpula, ainda o Marcola ainda é o chefe da facção, ele tem controle da facção, ele é respeitado pela facção, houve uma dissidência, mas essa dissidência não conseguiu o que queria. De fato, o Marcola comanda o PCC e tem as pessoas que estão na rua, que são as grandes lideranças. Um dos integrantes que liderava a rua era o Tuta. O Tuta foi investigado por nós na Operação Sharks. Ele estava foragido, mas foi preso na Bolívia, né, com a proteção de agentes do governo boliviano. Ele foi preso e agora ele estava em presídio federal e agora ele voltou para a unidade, para penitenciária, para a unidade prisional de São Paulo, né? Então, o Tuta, que era o número 1 da rua, ele foi recepcionado recentemente na unidade prisional e já é tido como uma liderança. Então, há um núcleo de pessoas que cuidam do PCC fora da unidade prisional, mas o Marcola ainda é a palavra final. Porque a gente imagina como controlar uma organização criminosa, né? Se o crime é a regra, o crime pode voltar contra eles também, né? É difícil também eles exercer esse poder ferrenho por tanto tempo. Pois é, há quantos anos o Marcola está preso? E quantos anos de pena ele ainda vai ficar? Então, de fato, ele tem essa capacidade de liderança, né? Doutor, mas aí entra um outro aspecto, né? A gente estava falando agora há pouco sobre o PCC pagar faculdades, por exemplo. O PCC também se refere às unidades prisionais como faculdades, né? Até na hora de batizar um integrante novo, é como se fosse um currículo, né? Pergunta em quais faculdades você já esteve, em que presídios você já passou. E a gente acabou de citar o caso do Marcola, que está preso há décadas, mas se mantém no topo dessa estrutura criminosa, né? Ou seja, é um fato que o fato dele estar preso não faz com que ele seja uma carta fora do jogo, né? Com que, mesmo preso, esses integrantes da cúpula do crime organizado conseguem ditar as ordens. De onde vem essa força deles? Ele tem pessoas de confiança, que são os olhos, os braços na rua. Então, ele tem a capacidade, a competência deles, vamos dizer assim, a competência dele é ter pessoas fortes na rua que cumprem as ordens dele. Então, é isso. Enquanto ele tiver isso na facção, ele vai ser liderança. O dia que ele não tiver isso, provavelmente ele vai perder liderança, mas perder é morrer. Então, a capacidade dele é essa, né? E é dinâmico, né? Então, hoje o Tuta era a pessoa que tinha ali a dominância. Hoje já é uma outra pessoa. E tem muita gente ali escondida na Bolívia, né? Que é o país onde, de fato, eles têm ali uma proteção. Não sei o que vai acontecer agora, porque Eleição, né? a Bolívia mudou, né? Tem um novo presidente. Não sabemos como é que vai ser essa situação. O senhor falou da dissidência que não conseguiu prosperar, mas o senhor acredita que pode haver uma dissidência que prospere, como em grupos historicamente criminosos que a gente vê, eles foram acabando depois de décadas, sei lá, mas por uma erosão interna mesmo, uma disputa entre eles. Você acha que vai acontecer em algum momento isso com o PCC? Pode ser que sim, porque isso é histórico, né? Isso as máfias em todo mundo, isso ocorreu, né? Um dia vai surgir alguma liderança, vai arregimentar integrantes e pode tomar o poder. Isso pode acontecer.
Doutor, só voltando um pouquinho sobre essa capacidade de coordenação e de, mesmo com a cabeça, o cérebro da facção atrás das grades, você consegue, essa facção consegue levar ordens para as ruas, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma das primeiras grandes mega rebeliões. Eu sou de Taubaté, eu estava na casa de um amigo próximo à casa de custódia, e eu saí de lá, fui lá na casa do meu amigo, daqui a pouco tava um pandemônio, né? Uma baita de uma rebelião, tinha rebeliões em vários outros presídios do estado de São Paulo, isso no começo dos anos 2000. Em 2006, a gente viu praticamente o sistema inteiro virar, e o PCC perpetrou um ataque sem precedentes às forças de segurança pública em São Paulo. O senhor acha que há risco de que um ataque similar a esse ocorra, ou houve uma mudança no entendimento da própria facção de que isso não foi positivo para eles? Bom, você acompanhou toda essa história, você sabe que por muito tempo o governo negou que existia o PCC, né? Então, quanto isso atrapalhou, né? O quanto isso fez com que a facção crescesse, né? A negação é a primeira coisa, né? Eu até entrei nesse assunto, me perdi na Inclusive, pergunta. o Estado, além de negar, ele espalhou os integrantes Sim, da facção que estavam concentrados em Taubaté. Ele acreditou que se ele isolasse, mas funcionou como uma espécie de célula cancerígena que foi contaminando. Eu queria saber se o senhor acha que há o risco da gente ter um novo 2006, por exemplo, novos ataques do PCC, ou o senhor acha que não? eu acho que hoje em dia é um pouco mais difícil, porque a rede de enfrentamento é muito maior. A informação hoje ela é mais democrática. Hoje você tem as instituições se uniram mais, então há mais troca de informação. Então algum bochicho aqui já chega ali. Então hoje é um pouco. Hoje o Estado está mais preparado. Primeiro, ele reconheceu a existência e ele se preparou mais. Então hoje a gente tem condições de uma resposta de evitar, né? Porque a inteligência, na verdade, isso é um trabalho de inteligência. A inteligência tem essa finalidade de evitar. Então hoje a informação é tudo, na verdade, né? Então 2006 hoje em dia seria um pouco mais difícil. Uma coisa que me ocorreu, doutor, essa força, esse poder de persuasão, de controle que o PCC tem, também não tem influência pelo aspecto, vamos dizer, do que o PCC fornece às pessoas, principalmente essa massa de manobra. A gente sabe que ele cuida dessas pessoas, da família dos que estão presos. O PCC tem loteria, tem uma série de coisas. Ele dá oportunidade. Talvez aí também venha uma parte da força dele de recrutar jovens, por exemplo, que vê naquele caminho uma maneira de ter dinheiro, de ter status. O PCC de fato tem esse cunho social, entre aspas, de cuidar do patrimônio deles, os presos, a família, etc. O PCC ele dá essa ajuda, né? De quem está, como é que eu vou dizer? A facilidade de se entrar no sistema, essas pessoas que estão vulneráveis ao sistema. Então, um integrante de rua sabe que vai ser preso uma hora ou outra. E o que ele tem, né? A não ser obrigações disciplinares. Ele vai ter a certeza de que lá preso, na unidade, ele vai ter um tratamento um pouco melhor, não do Estado, mas da massa carcerária, né? Ele vai estar protegido, vamos dizer assim. E a família vai ter também ali um respaldo. Mas é isso. O que eles têm é isso. É isso que a facção dá. Doutor, a gente está chegando já ao final do documento ValeCast, mas eu queria só fazer uma última pergunta para o senhor. Em algumas ocasiões durante o bate-papo, o senhor usou a palavra máfia. Sei que é difícil classificar o PCC como uma máfia ou não, mas é um termo que
volta e meia é usado para se referir à facção criminosa. A gente tem também, por exemplo, quem defenda que o PCC é um grupo terrorista. A gente viu recentemente esse debate envolvendo os Estados Unidos. O senhor acredita que é possível classificar o PCC ou como máfia ou como um grupo terrorista? Qual a avaliação do senhor sobre isso? Bom, esse é um momento interessante no país, porque a gente está discutindo a lei antimáfia, né? Uma legislação que endurece e que trata esse fenômeno, né? Porque hoje a gente tem uma lei única de crime organizado que trata tudo, desde o sonegador, o empresário que cria uma organização criminosa para sonegar, até o integrante do PCC. É uma mesma lei, né? Então, a criação de uma lei específica, né, para esse tipo de criminalidade é importante. Eu fico nessa história toda com o meu colega Lincoln, né? Entendo que o PCC é uma máfia, né? Ele dizia a gente vai acompanhando há muitos anos, ele dizia que estava numa situação de pré-máfia, hoje é uma máfia, né? Talvez uma máfia diferente do que a gente está acostumado, né? Que são as máfias da Itália, da Rússia, as americanas, mas a gente pode dizer que o PCC hoje é uma máfia que está associada a outras máfias, né? E que demanda um tratamento legislativo mais duro, né? Mais duro, penas mais duras, com algumas restrições relacionadas a direitos, porque é assim que se enfrenta o crime organizado. Só um gancho antes de terminar, o senhor falou que ele se diferencia de algumas máfias. Existe uma ou algumas características próprias do PCC que são só dele? Sabe, são coisa brasileira? A máfia brasileira. A máfia brasileira, o que seriam essas características, doutor? Eu acho que essa dominância territorial, essa relação hierárquica, né? É um pouquinho diferente, por exemplo, de algumas máfias italianas, que são núcleos familiares, né? Não tem isso, né? Você tem as pessoas de confiança da liderança que organizam ali, que estão ganhando dinheiro, né? Enquanto os soldados sofrem ali no dia a dia para sobreviver, né? No tráfico, em pequenos crimes, você tem essa parcela que descobriu o mercado internacional de drogas e que está ganhando dinheiro. Então Tem essa... castas diferentes. Sim, sim. Eu acho que essa é a realidade. Um PCC que ganha dinheiro e um PCC que está ali e fica à mercê do sistema prisional. Antes de terminar, porque aproveitando esse conhecimento, em todas as operações que vocês prendem gente do PCC, vocês conseguem muitos delatores? Há muita gente que é presa e resolve delatar, eu não quero mais, quero sair, ou é um núcleo muito de não delatar, não... Formalmente, não. 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 E acredito que se a gente não tiver uma estrutura um pouco mais profissional, depois do que aconteceu com o caso Gritz Bar, vai ser um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil. Que ele foi né? Sim. Que resolveu delatar. Sim. Mas ele não era um empresário, ele também era um criminoso. Um empresário estava envolvido no crime, né? Mas é um pouco mais difícil porque a nossa legislação também... A questão de colaboração premiada desde a Lava Jato, né, ficou uma situação... nós não temos benefícios, não temos, teríamos que ter algo parecido com os Estados Unidos, né, penas muito mais duras que proporcionassem, de fato, a possibilidade de uma colaboração, não é? Mas se você pega a pena do crime organizado, às vezes vale muito mais a pena o sujeito cumprir a pena do que delatar. E não morrer, né? Cumprir a pena, não morrer. Não morrer, porque daí ele cumpre o papel dele de silêncio, né? Omertar.
Só para finalizar, quando eu li aquele material pós-ataques de 2006, o PCC falava de metas, e uma das metas era se expandir para todo o país e até para o exterior. Infelizmente, a gente vê que isso hoje é uma realidade, né? Eles cumpriram a meta. Qual o senhor acredita que sejam as metas do PCC? Ele tá, entre aspas, trabalhando para atingir que objetivo? O senhor acha que é criar novas rotas, novos roteiros aí para escoar a droga para fora? Lucro com tráfico internacional. Lucro com tráfico internacional e a partir daí lavar dinheiro. O crime organizado é isso. E tudo isso que está envolvido. Poder, política. É a máfia, né? O que a máfia faz. O que a máfia italiana faz é o que o PCC pretende fazer também. Então, essas são as rotas, né? E enquanto nós tivermos países aqui na América do Sul que proporcionem a produção de drogas, a gente vai ter essa situação. E de outro lado, pessoas que consomem essas drogas, né? Nós vamos conviver com essa realidade. Doutor, queria agradecer a vinda do senhor. Demorou para a gente conseguir conciliar as agendas, mas valeu a pena, um papo super importante sobre um assunto atual. Obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Xandu, obrigado mais uma vez. Valeu. Esse foi o documento ValeCast, que falou sobre o PCC, o primeiro comando da capital, a mais temida facção criminosa do Brasil. Acompanhe o Vale em todas as plataformas digitais. Um abraço, até a próxima.